E aí, pessoal, hoje eu, Gustavo Peralta e o Frank William, nós vamos apresentar um artigo para vocês, feito por Leite, entre outros autores, no ano de 2009, e publicado na Revista Brasileira de Ciências do Solo, intitulado Perdas do Solo e Nutrientes num Latossolo Vermelho Ácrico Típico, com diferentes sistemas de preparo e sob chuva natural. Esse artigo ele vai ser apresentado como pré-requisito de nota parcial da disciplina de Manejo e Conservação do Solo e da Água, e nós somos acadêmicos do curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal de Rondônia, campus Colorado do Oeste. Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é o Frank. Então vamos dar continuidade à nossa apresentação. A proposta da pesquisa, ela foi a partir de uma revisão bibliográfica, realizada com dados em pesquisas realizadas sobre perdas de solo na região sul do país. E aí, a partir disso, buscou-se, buscar dados mais aproximados, a partir do cultivo aí do algodoeiro no estado do Mato Grosso. E aí, o que foi avaliado como básico? Aí foi um problema central. O que esse problema é? Foi calculado aí perdas bem extensas, de solo ao longo do ano, em diferentes regiões, diferentes sistemas de cultivo, né? E essas perdas, elas acarretaram prejuízo financeiro de mais de 2 bilhões de dólares. O que acontece? Nas regiões ali mais ou menos ali do Paraná, né, na parte de Santa Catarina e São Paulo, onde tinha as primeiras pesquisas, região sul e sudeste, foi detectado que tinham perdas de até, assim, 20 toneladas de solo por ano. E, por consequência, a partir desse processo da perda na erosão laminar, foi avaliado perda também de alguns nutrientes. E aí, o que avaliou? Nutrientes como o fósforo, né, ele era perdido na forma de superfosfato simples, né, o potássio na forma de cloreto de potássio, e o cálcio e o magnésio no formato de calcário. Então, esses dados, né, eles foram expressamente significativos. E aí, o que acontece? De acordo com as práticas, né, de solo, de manejo do solo, foi observado que precisava, né, desenvolver meios testado a campo, né, de uma forma científica, que pudesse ser transmitido aos produtores através de atividades de extensão rural e tudo mais. E foi encontrado que, em áreas que tinham maior cobertura vegetal, né, a qual mesmo dissipava, né, a energia cinética da água da chuva, acontecia menor erosão hídrica. Por quê? Tinha maior transpiração dessa água pelas plantas em si, então a infiltração básica dessa água no solo aumentou, então, logicamente, as condições de erosão hídrica foram diminuindo, né? Então, de acordo com esses dados já vistos na literatura, foi um dos pontos a ser testado durante a pesquisa. E aí, como no estado do Mato Grosso, naquele período havia escassez de informação, né, para avaliar esses impactos ambientais aí relacionados ao processo erosivo, né, nos sistemas de cultivo, a pesquisa foi realizada, né? Nós tínhamos aí uma avaliação de dados aí na cultura da soja, né? E essa pesquisa foi conduzida com foco para a cultura do algodoeiro. Essa pesquisa ela foi realizada, então, na Fazenda Mourão 1, localizada no município de Campo Verde, no Mato Grosso, que é um município localizado a 130 quilômetros da capital, Cuiabá. Nessa fazenda apresenta uma área experimental, onde eles fazem diversas pesquisas voltadas às culturas plantadas na região, bem como práticas conservacionistas do solo. Então, eles querem saber quais são as melhores práticas conservacionistas voltadas à região. Segundo a classificação da Embrapa no ano de 2006, ele é classificado a região como um latossolo vermelho amarelo ácrico típico, e a região ela apresenta uma textura argilosa, essa área onde está sendo feita a pesquisa é uma textura argilosa, com um declive de 0,025 metros por metro. A área ela vem sofrendo por 5 anos um sistema de cultivo mínimo. O que seria esse sistema de cultivo mínimo? Apresenta a destruição da soqueira do algodão do ano passado, bem como uma gradagem superficial de 5 centímetros de profundidade apenas para poder incorporar sementes do milheto, que é essa planta aqui. Essa planta ela é utilizada como um adubo verde e também como um meio de incrementar a palhada no local.
e ainda utiliza-se o correntão para incorporar as sementes do milheto ali, junto dessa gradagem. Então, geralmente eles utilizam alguns tipos de manejo do solo, básico, simples, para não revolver tanto o solo. Bom, esse experimento ele teve um prazo de 2005, novembro de 2005 até o 2006, agosto de 2006, no qual, no ano de 2005, em outubro, foi feita a adubação do milheto, ou seja, o milheto ele está ali só como um incremento de palhada, como já falado, foi feita a adubação de base justamente visando a sucessão do algodão, né? Então, foi feita uma adição de MAP, do cloreto de potássio, de superfosfato simples e do boro nessas quantidades aqui mostradas na tabela. 100, 80, 130 e 20 quilogramas por hectare de cada um. Em sequência, no ano ainda de 2005, em dezembro, foi feito o plantio do algodão e 15 dias após a emergência foi feito a adição de cloreto de potássio e o sulfato de amônio nessas quantidades, 140 e 180 kg por hectare, para poder fazer a adubação de cobertura. E, posteriormente, 50 dias após a emergência do algodão, foi feita também uma adição de ureia como fonte de nitrogênio para a cultura. Mas e o que seria esse experimento? Eu falei tanto sobre essas partes de adubação, todo esse processo, mas como o Frank já falou, o principal objetivo desse experimento seria analisar os tipos de preparo do solo para saber qual que tinha o maior eficiência, qual que tinha as maiores perdas também de nutrientes, de solo ali do local. Então, o que eles fizeram? Eles analisaram 5 tipos de preparo do solo, sendo ele o que a gente considera como pior, né, que seria aquele que revolve mais o solo, seria o preparo convencional, com uma grade aradora e 2 niveladoras, e o cultivo em morro abaixo. O outro preparo, com o nome de CEN, foi o preparo convencional e mais ainda o cultivo em nível, ou seja, esse daqui já era um morro abaixo, o plantio em morro abaixo da cultura do algodão, e esse aqui, o plantio em nível. Esse terceiro aqui, CNV, ele era só uma grade aradora e uma niveladora a menos do que esse primeiro e o segundo, e o plantio também em nível. Esse segundo aqui, ele manteve as 2 grades niveladoras, porém não fez a aração com a grade aradora, e ainda fez o plantio em nível. E o mais, que a gente caracteriza como menos danoso ao solo, aquele que menos agride com máquinas o solo, seria o cultivo mínimo em palhada, o que obteve nesse trabalho. Bom, e posteriormente ao preparo do solo, foi feito então o plantio do algodão com uma máquina uma semeadora de plantio direto, que é essa máquina aqui, no qual ela abre sulcos no solo, quebra as palhadas, no caso, ela só corta a palhada e já planta sementes do algodão e já cobre na mesma hora. Então, ela é uma máquina que só mexe na própria linha do plantio e não fica mexendo tanto no solo. Posteriormente, então, foi feita o acréscimo das parcelas experimentais. Essas parcelas experimentais foram nada mais do que calhas colocadas em um certo local, e cada uma dessas calhas compunha cada um daquelas parcelas experimentais, o CMN, todas aquelas que já falaram os nomes ali anteriormente. Nessas parcelas experimentais, a chuva incide nessa parte dessa calha maior, que é ela que a gente quer saber, que ela compõe de 3,5 metros de largura e 22,1 de comprimento. Essa chuva incidida aqui nessa área, ela vai para uma área de coletas localizada na parte inferior da parcela experimental. Aqui ela vai ser coletada por um cano de PVC, como vocês conseguem ver aqui. Isso são imagens apenas ilustrativas, isso aqui não é do trabalho. Vai ser coletado pelo PVC, vai ser filtrado por uma manta geotextil aqui nessa base e guardada nessa calha tipo Gabe, que é essa que vocês viram ali com 9 repartições. Essa aqui é uma ilustrativa com 15 repartições, no qual vai ser levado por meio dessa outra calha aqui, 1/9 dessa calha, ou seja, só uma partezinha dessa calha, vai ser levado os resíduos para um reservatório menor de contenção aqui dos resíduos total
da parcela. Bom, essas parcelas, então, teve uma dessas parcelas para cada um das 5 parcelas experimentais, das unidades experimentais, e nessas parcelas foram feitas todas as análises que vão ser faladas ali na frente. Bom, a primeira análise que geralmente a gente vê no experimento de Leite e os outros autores no ano de 2005 foi a análise do escoamento superficial de sedimentos. Como que seria? Todo esse sedimento que fica aqui vai para a parte menor do terreno, pela calha, ele vai ser guardado pelo um PVC e vai ser filtrado por essa manta geotextil. Então, ele foi filtrado e nessa manta geotextil ela apenas segurou as partículas maiores de solo. E, posteriormente, ele foi passado essas partículas para uma outra caixa aqui embaixo, essa segunda caixa aqui, no caso, no qual ela continha todos os sedimentos menores. Então, os autores eles tiveram que recolher essa caixa, essa manta geotextil, pesar ela e ainda fazer o recolhimento dos resíduos menores tidos nessa caixa aqui embaixo. Então, para poder aferir o total, os menores e os maiores, quanto que teve de sedimentos. Para que eles fizeram tudo isso? Como o Franklin já falou, geralmente eles tiveram que fazer a quantificação do total de nitrogênio, fósforo, potássio e ainda o carbono orgânico para saber quanto que foi retirado das parcelas experimentais, quanto que teve de perda nessas parcelas experimentais. Além disso, foi ainda feita a análise pluviométrica, ou seja, a análise da chuva desse local, no qual foi utilizado pluviômetros como esse daqui, que foram colocados em cada uma das parcelas experimentais, não necessariamente dentro, mas próximo de cada uma dessas parcelas experimentais. Ou seja, eles conseguiram saber a quantidade de chuva exata que tinha em cada uma dessas parcelas experimentais. Feito medidas mensais, no qual eles utilizavam essas contas aqui, tudo isso para poder saber quanto que teve de erosividade média nos períodos analisados. Para que eles queriam saber isso? Eles queriam saber quanto que tinha de erosividade nos períodos tidos no experimento, ou seja, será que o período inicial do plantio do algodão teve maior erosão do que o plantio final, que teve maior quantidade de folhagem? Isso vai ser falado mais à frente. Então, eles utilizaram essas contas aqui, que é o coeficiente de chuva do período da coleta, que ela vai servir na segunda forma. Utilizou a pluviosidade média do período, ou seja, do mês, a quantidade somatória, elevou a 2, né? Dividiu esse valor pela pluviosidade média anual e obteve, então, esse coeficiente de chuva. E, após isso, eles colocaram nessa outra forma esse coeficiente de chuva, multiplicaram por esses valores, que são valores estimados para Cuiabá, que seria a cidade mais próxima, com dados já obtidos, que foram feitos por Moraes e outros autores no ano de 91, onde eles conseguiram fazer um experimento semelhante de análise pluviométrica e ainda índice de erosividade. Outro tipo de análise foi a análise de infiltração, que eles usaram um anel de infiltração cravado a 20 centímetros do solo, em 2 pontos distintos no local, e ainda um simulador de chuvas portátil, no qual foi simulada uma chuva de 119 milímetros por hora em cada um desses anéis de infiltração. E esse anel de infiltração ainda tinha um buraco bem na parte superficial dele, para poder ainda quantificar o quanto de escoamento tinha de água após um certo período, ou seja, a cada 5 minutos eles conseguiam saber se o solo já estava preenchido com água ou não, e ainda conseguir medir quanto de escoamento superficial teve. E algumas outras análises foram o diâmetro médio ponderado dos agregados, que é um valor muito importante, principalmente para poder saber a quantidade de infiltração que tem no solo, o diâmetro médio geométrico dos agregados e o índice de estabilidade do agregado. Todos esses são valores importantes para poder saber quanto que foi realizado, quanto de infiltração teve em cada uma das parcelas, em cada um dos tipos de preparo do solo. E tudo isso foi obtido a partir de análise do solo, parece muitas análises de adubo, né, do solo, quantidade de análise de solo normal, no qual pega uma parcela de 0 a 20 centímetros de profundidade do solo, leva-se a estufa, prepara, na verdade, a massa, tira todo
faz todos os processos necessários, faz a secagem a 105 graus, e aí analisa por meio de cálculos que são disponíveis por Castro Filho e os outros autores no ano de 1998. Bom, esse diâmetro médio ponderado dos agregados nada mais é do que uma medida para poder saber se quanto maior vai dar esse valor dessa cálculo, maior vai ser o tamanho dos agregados disponíveis na peneira, porque ele vai ser peneirado em peneiras de várias malhas, diferentes tamanhos. Então, quanto maior o número de agregados maiores vai ser o número desse valor aqui, DMP. Já esse diâmetro médio geométrico dos agregados, ele indica, na verdade, uma classificação, ou seja, quanto maior tiver de algum agregado de um certo tamanho, esse vai ser o número desse DMG, um diâmetro médio geométrico, ou seja, maior quantidade de agregados daquele tamanho, num certo solo, vai ser o número indicado. Ou seja, se tiver agregados maiores, o número vai ser maior, menor, menor. E o índice de estabilidade do agregado, ele fala de acordo, meio que diferente desses outros, ele vai ao contrário. Quanto menor o tamanho dos agregados, ou seja, se ele for menor do que 0,25 milímetros, menor será o IEA, e esse índice de estabilidade agregado. Então, a gente vai falar um pouquinho deles mais à frente, o Frank vai falar os resultados e como que deu todas nessas análises. Beleza, continuando aqui, né, depois da explicação de como foi a metodologia utilizada, nós conseguimos encontrar alguns resultados a partir dessa pesquisa, né? E aí, basicamente, quando foi avaliar a questão da perda, né, dos sedimentos e tudo mais, para as análises de estabilidade de agregados, foram avaliados, né, aqueles tratamentos, né, que foram as formas lá de manejo do solo, né, para o plantio do algodoeiro, e levou em consideração a DMP, DMG e EA, como o Gustavo acabou de explicar para nós aqui. Lembrando que esse resultado da estabilidade de agregados, ela leva muito em consideração o quantitativo de carbono orgânico no solo, né? E aí, o que nós vamos analisar? Repare bem que o CMA e o CEN são cultivos mais intensos de revolvimento do solo. Então, quando a gente for analisar aqui os três últimos, né, os três de baixo, o CNV, o NA e o CMN já é a prática conservacionista, nós avaliamos que os mesmos, estatisticamente, eles não se diferem entre si. Né? Teve uma variação aí de 0,66 milímetros até 0,74 milímetros, né, o diâmetro desses agregados do solo. Beleza. Já o DMG, nós avaliamos que o NA e o CMN, eles foram mais semelhantes entre si, né, da questão do diâmetro ali dos seus agregados, né, avaliando que são práticas que o revolvimento do solo foram menores, né, são práticas mais semelhantes, né, ao cultivo mínimo, né, o NA quanto o CMN, que é o cultivo mínimo já de fato, e avaliou-se que os agregados maiores, né, foram mais expressivos nesses dois aqui, né? Tanto que a perda de solo, quando nós vamos para frente, do CMN, ela é um pouquinho maior no início do período ali de quando fez a coleta, logo que faz o preparo do solo. Por quê? A partir daquele revolvimento superficial ali, temos uma maior abertura de poros no solo. Logo, quando tem, ali no caso, vem as chuvas naquele período, né, que foi bem no período de dezembro, o plantio, no início de dezembro, é um período que é o período de chuvas, né, no estado do Mato Grosso, temos maior perda de solo ali, em torno ali de 42%, por aí variando, né? Porém, é somente nessa parte inicial, que é quando o revolvimento é só bem na camada bem superficial mesmo. E avaliando aqui, né, o IEA, né, que é o instabilidade dos agregados, né, a sua porcentagem aí, repara bem, as práticas que têm maior revolvimento de solo variaram aí de 53% até 60%, né, de índice de estabilidade de agregados. Quanto que o NA e o CMN, né, que já são as práticas mais conservacionistas do solo, variaram de 58%
né, até 64% aí do índice total aí da estabilidade dos agregados do solo que foi avaliado. Beleza. O que foi analisado também nesse processo? O que foi buscado aí, né, com a prática conservacionista, né, com o CMN, foi trabalhar com a formação da palhada, né, tanto que temos aí na área, né, tivemos a inserção do milheto anteriormente. E o que nós podemos avaliar? Nesse sistema de cultivo, né, nesse sistema de preparo de solo, devido ao revolvimento ser menor, né, do solo, então a incorporação imediata dessa palhada no solo, ela é menor. Assim, ela é um pouco mais demorada. Então, o que? Ela, de acordo com o processo que ela vai sofrendo naturalmente, né, essa palha que vai ficando na superfície, ela vai, como no período de chuva, ela vai dissipar a energia cinética dessa chuva, ela vai conseguir evitar que o solo receba diretamente a influência das gotas de chuva. E aí, o que acontece? Vai reduzir o selamento superficial e assim vai melhorar a capacidade de infiltração da água no solo, que é o objetivo, né? Que essa água, em vez dela ser somente escoada, que ela seja infiltrada nos colóides do solo, né? Essa que é a proposta. Então, o que acontece? A taxa de infiltração básica nesse sistema, que foi bem positiva, na verdade, ficou em torno de 43 milímetros por hora, né, a infiltração dela, com relação aos outros, né, sistemas de manejo do solo. Beleza. O cultivo mínimo, né, como que é a proposta, né, por Colbert Al, né, Hilberton e outros atores, né, em 97, o cultivo mínimo ele vai dificultar mecanicamente, né, esse escoamento, além de melhorar a estrutura do solo e facilitando, assim, dessa forma, a infiltração da água no mesmo. Porque o que foi analisado aí durante essas análises aí nesse período, né, dessa safra aí de 2005 2006? Quanto mais plantas, né, tinha, né, no caso, na proteção desse solo, menor foi a desagregação do mesmo. Então, logo, as perdas de nitrogênio foram nas áreas que o cultivo que não foram assim na forma convencional, né? Teve maior revolvimento. O que aconteceu? Teve maior revolvimento. Essa palhada ela ficou naquelas camadas superficiais ali incorporada. Na medida que foi se decompondo e mineralizando, esses nutrientes, né, principalmente ali como o nitrogênio, né, o fósforo, né, o potássio, magnésio, cálcio, eles ficaram ali disponíveis na camada mais superficial. Deve ter sido revolvido e não ter uma palhada por cima ali protegendo, na medida que foi tendo as chuvas, né, esses nutrientes, né, eles foram sendo escoados, né, foram sofrendo perdas, né, e aí o que nós vimos ali que quando a água ela é mais infiltrada no solo, esses nutrientes, em vez de eles serem escoados, eles vão ser infiltrados também no solo. Então, o que estava disponível somente na camada superficial vai descendo ao longo do perfil. Logo o que nós temos que avaliar, que nós observamos? Que as maiores perdas totais aí foi de nitrogênio, né? Nós vemos também que o nitrogênio, ele é um nutriente assim, altamente volátil, né? Comparando as perdas de nitrogênio com as perdas de fósforo, o fósforo foi consideravelmente bem menor mesmo. Só que as perdas de potássio, elas foram bem similares com as perdas de solo. Isso aí foi um fator, assim, bem interessante na comparação geral do experimento, né? Ao longo dos diferentes sistemas de manejo, né? E avalia que o CMN ali, as perdas foram bem menores com relação aos que tiveram maior revolvimento, né? Como o CMA, o CEN, né? E por aí em diante. E aí, olha só, a comparação aqui. Eu acabei falando bastante. E aí, repara bem, o CMA, né, ele, como nós podemos dizer que ele é o preparo de solo convencional, né, de morro abaixo, ele foi o que teve maior perda de solo, né, para o processo de erosão hídrica. E, por consequência, teve menor taxa de filtração básica da água nesse solo. Nós vemos aí somente
10,5 milímetros, né, por hora de infiltração. Já os outros sistemas, né, que está saindo do sistema totalmente convencional, querendo encaminhar para o conservacionista, né, nós vemos aí tanto o CN, CNIV, né, e o NA, de fato, eles ficaram bem intermediários, né, teve uma certa perda, né, tanto de solo quanto desses nutrientes que ficaram disponíveis na superfície do solo, e aí, assim, já um pouco melhor com relação ao CMA, porém não tanto, né? E aí a taxa de filtração média, né, a taxa de filtração básica de água no solo, ficou assim numa média de variando de 20 a 23 milímetros por hora, né, nessas áreas aí de plantio. E aí, como já tínhamos expressado anteriormente, né, o que a prática conservacionista, que é o CMN, né, que é o cultivo mínimo, né, foi o dobro, né, de infiltração. Por quê? Devido ter maior pagada, né, teve maior interceptação dessa energia da água, conseguiu fazer que essa água conseguisse ser infiltrada e não somente escoada, né? Então, dava suporte para o solo, né? Nós vimos que era um latossolo, né? Para que esse solo, né, pudesse conseguir drenar essa água que estava recebendo nesse período de chuva, né? Para que assim pudesse estar disponível, né, para a planta e ter maior aproveitamento, né? Claro que, por consequência disso, nós observamos que, com essa prática do CMN, temos também uma diminuição de custo de produção, né? Como você expressa isso? A gente vê que essa diminuição de custo, ela está basicamente ligada, se o seu solo perdeu menos nutriente, se você teve menor perda de solo, a sua planta teve maior aproveitamento por consequência, tendo que ter aproveitamento de nutrientes, aproveitamento também de água. Então, o resultado dessa área de plantio também é uma área que tem uma produção mais interessante, né? Nós observando aí nesse processo. Vale lembrar que esses valores aqui do CN, CNV e o NA, que são práticas em nível, diferente dessa daqui, que é a morra abaixo, e que fazem processos que não são tão conservacionistas, eles não tiveram diferença significativa estatisticamente. Então, por isso que eles foram agrupados nessa tabela com esses valores, de 20 a 23,6. Ou seja, estatisticamente, eles são iguais. Já esse CMN, ele teve diferença maior, muito maior do que esses outros dois. Como conclusão, nós, então, observamos no artigo que o estabelecimento de uma cultura é uma das partes que mais acontece a erosividade por chuva. Ou seja, a erosão hídrica ela é mais ocasionada nos processos iniciais de uma cultura, principalmente pela falta da cobertura vegetal, a cobertura do solo. Então, a cultura ela ainda não vai estar adensada, ela não vai ter todas as folhas ali, e isso vai fazer com que a erosão ela seja numa quantidade muito mais agressiva do que se tivesse uma cultura já estabelecida. Uma segunda conclusão seria que o cultivo mínimo em palhada em nível, aquele que a gente caracterizou como CMN, ele foi o mais eficiente. Então, a gente já viu lá que a taxa de infiltração dela é bem maior, todas as características dela geralmente são baseadas como sendo maior, algumas delas caracterizadas como igual estatisticamente, porém ele foi considerado como se fosse o mais eficiente de todos os tipos de preparo do solo, proporcionando, assim, menores perdas do solo, perdas de nutrientes, menores perdas de nutrientes, e ainda do seu orgânico, que é muito importante para todo esse processo. Uma terceira conclusão que nós tivemos, a partir desse artigo que eles exporam, foi que o carbono orgânico ele foi o componente mais encontrado nos sedimentos erosivos, ou seja, ele foi o componente mais erosivo, mais erodido em relação aos demais, em relação a todos os outros nutrientes que já foram falados ali, o nitrogênio, o fósforo e o potássio. E a taxa de infiltração, como a gente já viu, ela expressou uma ordem crescente nessa situação. O sistema que é o mais, que a gente considera, até falando nas disciplinas, como sendo o que mais agressivo ao solo, ele teve uma taxa de infiltração menor. E assim,
tiveram alguns deles maiores, que são todos aqueles que a gente acabou de falar no gráfico, com as cores vermelho, amarelo e verde, no qual o amarelo representava todos esses daqui em nível, mais algum tipo de alteração do solo, né, a movimentação do solo, e o que teve uma maior infiltração, ou seja, um benefício maior para o solo em relação à infiltração de água e nutrientes, né, e menor escoamento superficial, foi justamente o plantio em cultivo mínimo, com a presença de palhada, e isso ajudou pra caramba no processo de conservação do solo. Aqui estão algumas referências voltadas ao trabalho utilizado, entre elas estão esse do Bertol e os outros autores, no qual eles mostram os aspectos financeiros relacionados à perda de nutrientes aqui no Brasil, no qual ele fala que um dos principais nutrientes mais caros de todos seria o fósforo, no qual o potássio, no caso, desculpa, no qual ele apresenta, apesar de ter uma quantidade menor erodida, ele apresenta um custo maior de implantação, ou seja, em relação aos demais, algumas vezes, esses autores, eles falam que pode ter uma perda 2 vezes maior do que todos os outros nutrientes aplicados no solo. Esse Bertoni e o Lombardi Neto, eles já fazem um esboço sobre a conservação do solo, mostrando todos os conceitos voltados à conservação do solo, principalmente aquelas contas, todos aqueles processos foram relacionados por eles para poder ser feito esse tipo de trabalho. Esse Castro Filho também ele mostra como que se faz a estabilidade dos agregados, como que faz todos aqueles cálculos, mostrando só um diferente tipo de processo, um diferente tipo de solo em sistemas de plantio. E o principal, é claro, foi o autor desse trabalho, que foi o Leite e os outros autores, o Couto, o Amorim, o Costa e o Marachim, que esses voltaram a esse estudo desse trabalho atual. Então, é basicamente isso o trabalho, espero que vocês tenham entendido. Obrigado. É isso aí, muito obrigado.